Ele foi a segunda escolha geral do draft de 2021, selecionado pelo Houston Rockets depois de ter feito seu período antes da NBA na G-League. Foi o quarto melhor calouro da sua classe no seu ano de estreia, lidera o bom Houston Rockets em pontos nessa temporada e está com uma sequência de partidas simplesmente absurda. Hoje falaremos um pouco de Jalen Green e do Houston Rockets, que ocupa nesse momento a segunda colocação na disputadíssima Conferência Oeste. Na noite de ontem, o Houston Rockets bateu o Denver Nuggets por 128-108. O líder da noite foi Jalen Green com 34 pontos, 5 assistências e 60% de aproveitamento. No seu primeiro ano na liga, o calouro da temporada foi o Scottie Barnes, ele ficou apenas em quarto colocado nessa temporada de estreia. O time venceu 20 vezes, no ano seguinte o time conseguiu vencer 22 vezes, no terceiro ano acontece aquela movimentação que pegou muita gente de surpresa, com o Fred VanVleet vindo para o Houston Rockets. O time consegue vencer 41 partidas naquele ano, porém não consegue chegar aos playoffs. Nessa temporada tá vindo pro grande avanço, né? A ascensão do Houston Rockets, um time muito jovem, com Thompson, com Sengun, com o Jabari Smith, alguns chamando ele de Jabagre Smith, quem sabe mais pra frente ganha um videozinho pra ele aqui também no canal. Tem o Jalen Green, tem o Ken Whitmore, às vezes inclusive tá sendo mencionado o Whitmore, que não tá com ambiente legal, porque teve um jogo que acabou aí, ele não foi comemorar, mas aí ele falou que era só o mínimo que o time podia fazer, vencer um time que tava lá embaixo na tabela, que ele já estava pensando no próximo confronto que poderia ser mais difícil. E o Jalen Green depois teve a imagem dele falando com o Tari Eason, conversando, falando que o Ken Whitmore tinha empurrado ele. Enfim, teve essa tretinha aí. Parece que o ambiente entre o Ken Whitmore e o Jalen Green não é dos melhores, mas, por outro lado, com os outros jogadores, o Jalen Green tem se dado super bem. Como eu mencionei, lidera o time em pontos mais uma vez. No seu primeiro ano em Houston, ele teve uma média de 17 pontos e 2 assistências, com aproveitamento geral de 42%. Na temporada seguinte, liderou o time em pontos com 22 pontos, 41% de aproveitamento. No ano passado, o líder foi o Sengun, e agora, como eu disse, volta a liderar o time novamente em pontos, tem uma média de 21 pontos, com 43% de aproveitamento, e é a cara dessa franquia do Houston, claro que junto do Sengun também, que é um ótimo jovem, um ótimo prospecto, e outros nomes que apareceram no Houston nessas últimas temporadas. James Harden tinha sido a última grande estrela do Houston Rockets, o líder do time nas últimas temporadas, porém, na temporada de 2020 para 21, ele joga apenas 8 partidas e é negociado como era o seu desejo, né? Ele teve uma passagem excepcional pelo Houston Rockets, sendo MVP, foi a grande estrela durante muito tempo, atraindo torcedores, atraindo tanta mídia para o time de Houston, jogando até junto por um período com o Westbrook, né? Tido ali como o time do small ball, que não tinha pivô alto dentro do garrafão, todo mundo espaçava a quadra e chutava para 3, porém o Harden sofreu com a dominância da dinastia do Golden State Warriors, ele não conseguiu ser campeão nem da Conferência Oeste. A saída do Harden deixou seus frutos, né, que foram as escolhas de draft e um time em reconstrução. Como eu mencionei no começo do vídeo, com o Jalen Green no time depois da saída do Harden, eles ficaram por 2 temporadas vencendo 20 e depois 22 partidas, o que é muito pouco. Só que agora parece que esse processo de reconstrução acabou. O Houston demonstra ter as peças jovens que precisa para trabalhar para o futuro. Os times até aprenderam, né, com o que fez o Golden State Warriors quando selecionou Curry, Klay Thompson, Draymond Green, enfim, poucos jogadores do time titular do Golden State que passaram por essa dinastia não tinham vindo do draft. E aí meio que parece que agora os times perceberam que a melhor maneira de montar um time para ser campeão, não só uma vez, mas de maneira até consecutiva, é acreditar na classe do draft. Até o próprio Boston Celtics fez isso também, né? Já que o Jason Tatum, Jaylen Brown também são jogadores que foram draftados pela franquia e o time teve paciência para esperar o desenvolvimento deles, trazendo as peças certas para fazer um elenco campeão. Agora o Houston tem no Jalen Green, Jabari Smith, cara, tem tanto calouro que... Não, tanto calouro não, tem tanto jovem que foi draftado pelo Houston que ainda tá no time, que é até difícil lembrar do nome de todos para fazer a ordem aqui. Eu vou tentar lembrar, começando pelo próprio Jalen Green, tem o Tari Eason, não vou lembrar do ano de draft de cada um deles, nem vou pegar a cola. Tem o Sengun, tem o Ken Whitmore, tem o Jabari Smith, tem um dos irmãos Thompsons, agora eu não sei se é o Amen ou o Alsar Thompson, mas eu sei que tem um dos Thompsons por lá. Já falei 6, o Tari Eason acho que eu já tinha mencionado, né?
Cara, mas falei 6. Você consegue lembrar de mais algum? O primeiro colocado na Conferência Oeste é o Oklahoma City Thunder com 33 vitórias, mas o Houston vem logo atrás com 27 vitórias, 12 derrotas, 69% de aproveitamento nas wins. É um time que tem um quinteto titular muito interessante, cheio de disposição, cheio de energia por ser um time jovem. Tem o VanVleet, né, a experiência desse time, tem o Dillon Brooks também, outro jogador que é necessário ele nesse time. Eu lembro quando falaram da contratação do Dillon Brooks e eu entendi perfeitamente o que era essa contratação do Dillon Brooks. Vou falar como se eu fosse realmente um experiente, um especialista, né? Mas na minha opinião, eles trouxeram o Dillon Brooks porque além de ser um cara muito defensivo, ele atrai os holofotes para ele, ou seja, ele tira a pressão de jogadores mais jovens como o Jalen Green, como o Sengun, como o Jabari Smith, que estava sendo alvo de muitas críticas por não demonstrar o talento que se esperava dele, né, já que foi uma escolha tão alta de draft também. Então eu via no VanVleet um cara que ia participar desse processo do Houston, já que eles não iriam gastar com altas contratações, eles deram um contrato alto pro Fred VanVleet. Poderiam fazer isso, né, para ser um cara que ia liderar o time. E eu esqueci de mencionar agora que eu lembrei, né? Eu gosto muito do último jogador que foi draftado na posição de armador nesse Houston Rockets aí, o branquinho. É o jovem armador que veio de Kentucky, selecionado pelo Houston na terceira escolha geral do draft de 2024, Reed Sheppard. Agora que o contrato do VanVleet tá perto de acabar, faz todo sentido, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas os times da NBA, eles precisam gastar o que tem disponível no salary cap deles. Se eles não gastam, eles pagam uma multinha lá. Claro que não é algo que faz cócegas no bolso dos grandes donos de franquias, né? Assim como eles pagam quando passa do teto salarial, eles também são obrigados a pagar uma multinha se eles não gastam tudo. Meio que assim, o time não pode perder de propósito escancaradamente, né? Então eles precisam demonstrar que vão competir. E a maneira como a NBA faz isso, força os times a isso, é fazendo uma loteria com as escolhas de draft. A NFL, por outro lado, ela não faz uma loteria, né? O último colocado da NFL, ele realmente tem a primeira escolha. Mas a NBA, para evitar, para coibir o tanque, ela faz um sorteio das escolhas dos times que não foram aos playoffs, né? Ou seja, 16 times vão aos playoffs, outros 14 ficam de fora, já que são 30. Explicando um pouquinho de como funciona, né? Então eles pegam os 14 times que não vão aos playoffs, fazem uma loteria. Obviamente que os times que ficam nas piores posições têm uma chance, uma probabilidade maior de terem as melhores escolhas, mas não é absolutamente certeza que ele vai ter a melhor escolha. Existem algumas maneiras que a NBA trata para evitar que os times percam de propósito, até porque isso afeta a audiência da liga. O Houston Rockets trouxe para preencher o seu cap o VanVleet e o Dillon Brooks. O Dillon Brooks, como eu mencionei, foi o cara para atrair o foco. Pagaram uma graninha para ele, é um cara defensor, mas tava nítido que o time não ia competir por título com o Dillon Brooks e nem com o VanVleet. Essa temporada o time tá bem, tá jogando muito bem, vai jogar os playoffs provavelmente, porém, não acredito que vai ter chance de brigar pelo título. Só que aí, o que vai acontecer? Vai acabar o contrato do VanVleet, vai acabar o contrato do Dillon Brooks, o Houston Rockets vai conseguir agora sim, tendo já escolhido os seus jovens que vão fazer parte do time que vai brigar por título nas próximas temporadas, vai trocar outros ou liberar simplesmente do contrato, e aí vai gastar a graninha que sobrar em jogadores especialistas que vão fazer esse time brigar lá em cima. Então, o Reed Sheppard tá com o cronômetro passando, né? Essa sua primeira temporada não teve chance, vai ter mais 3 para demonstrar que pode ser o armador titular desse time. Para você que ficou espantadíssimo com o contrato do VanVleet e com o Dillon Brooks, calma, acabou quando deveria acabar, porque na temporada que vem a renovação do VanVleet é opcional do time. É 44, 42 milhões? É, mas foi até aqui. Na temporada que vem, se o time não quiser renovar com ele, não renova, pode fazer ainda um sign and trade, dar aquela renovaçãozinha e troca ele para não sair perdendo tudo, mas o processo foi feito e o Houston Rockets está pronto para competir por título, não agora já, não nessa temporada, mas a partir da temporada que vem. Claro que vai bater com times muito fortes, né, como o Knicks, como o Boston Celtics, caso enfrente eles em uma final. Na Conferência Oeste ainda tem um Dallas Mavericks com o Luka Doncic voando, um San Antonio Spurs se organizando com o Wembanyama. Tem também no mesmo lado o Oklahoma City Thunder, que está na primeira posição, que vai ser o seu rival direto em relação a jovens elencos, mas vai ser um período muito bom para o torcedor do Houston nos próximos, sei lá, 7, 8 anos,
com esses jovens se mantendo no elenco. Não vejo o Jalen Green saindo, a não ser que dê uma confusão muito grande. Vejo o Heath Shepard ganhando essa posição de armador titular. Eu gosto muito de quando vejo ele jogando, não só os seus highlights do college, mas até quando ele tá em quadra pelo Houston, por mais que ele não tenha produzido muito, eu achei ele um cara muito inteligente que vai conseguir sim armar o jogo pro time e entregar essa bola na mão do Jalen Green para ele continuar sendo esse grande e explosivo pontuador do time. Ainda tem o Sengun dentro do garrafão, que parece uma espécie em desenvolvimento de um jovem Nikola Jokic, de um jovem Sabonis. Então vejo nele também essa posição garantida na vaga de pivô. O Jabari Smith, para mim, corre risco de ser trocado para que eles consigam um PF que consiga fazer esse papel de ajudar dentro do garrafão, de espaçar para fazer seus arremessos também de maneira mais eficiente. Então, Jabari Smith, se você quer estar nesse Houston aí para brigar por título, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. O Thompson é excepcional, deve se tornar titular, deve ficar nesse time, né, daqui para frente também, junto do Jalen Green, do Sengun e do Shepard, e vamos ver o que vem mais daqui pra frente, mas é sucesso pro Houston. Você também concorda que o Houston Rockets tem um dos melhores times jovens pro futuro? Deixa aí sua opinião nos comentários, e para mais vídeos sobre a NBA, sobre os jovens talentos, sobre os jogadores já experientes, todas as histórias que estão se desenrolando ao longo dessa temporada da NBA, basta ativar as notificações para você ser avisado sempre que sair vídeo aqui no canal. E eu já adianto, tá saindo vídeo todo dia, tá?